Olá, queridos irmãos, seja bem-vindo, você que está participando da nossa Conferência do Espírito Santo nesse ano de 2021. Agora, juntos, no Carisma Class, nós vamos estudar algo sobre escatologia. Escatologia é uma doutrina bíblica que visa estudar as últimas coisas, os últimos acontecimentos, o fim dos tempos, né? Ou seja, as profecias futuras e as profecias inauguradas. E o nosso tema desse momento agora é escolas de interpretação do Apocalipse. Nós poderíamos dizer também métodos de interpretação do Apocalipse. Não sei se você sabe, já ouviu, mas o Apocalipse pode ser, que seja, bem provável, que seja o livro de difícil compreensão entre nós cristãos. Todos os livros nós precisamos sim da ajuda do Espírito Santo, muita oração, para que nós compreendamos os textos, Mas Apocalipse é um livro particular, um livro de simbologias, livro que muitas vezes nos deixa, na dúvida, vendo ali os seus mistérios. Isso é próprio de Deus, isso é lindo para nós também, porque quando nós estudamos o fim, e Apocalipse é um livro que pode estar tratando disso, E eu digo pode estar tratando disso porque tem algumas escolas de interpretação que não pensam assim. Mas a maioria delas pensa dessa forma, E isso é bom que se nós já soubéssemos, com toda razão, com toda certeza, como seria o fim, eu acho que anularia o mistério, que é algo próprio da ortodoxia cristã. Mas então, escolas de interpretação, métodos de interpretação do Apocalipse, e eu coloquei já aqui uma figura, uma imagem para chamar a nossa atenção, É interessante que no nosso meio a gente vai encontrar principalmente 4 escolas de interpretação do Apocalipse. E o que nós devemos ter é uma postura de respeito, uma postura de procurar entender que se hoje nós pensamos de uma forma, isso pode mudar no futuro, Ao estudarmos cada vez mais, nós podemos pensar ou chegar à conclusão que algo que nós imaginávamos e dávamos como certo pode perder essa certeza e ser trocado por uma nova realidade. Por isso que é importante respeitar todas essas correntes de interpretação, todas essas escolas de interpretação que estão presentes no nosso meio desde o primeiro século. Então é importantíssimo e necessário você também dar margem para que o seu irmão que pense diferente possa também passar para você as ideias que ele tem, aquilo que ele tem aprendido com o Espírito Santo, e juntos nós formarmos a melhor escatologia para todos nós. Mas seguindo aqui no nosso tema, então basicamente existem 4 métodos de interpretação do livro do Apocalipse. Basicamente, existem até outros métodos, mas esses são os principais entre nós e são eles. O primeiro método, a primeira escola, é a preterista ou o preterismo. Essa palavra nos remete ao passado, ou seja, a gente vai perceber que a ótica deles quanto ao livro do Apocalipse é entender que tudo já aconteceu e que tudo está no passado, mas eu vou dar mais detalhes adiante. Nós temos uma segunda linha que é a idealista, que na verdade tudo é simbologia. Depois nós temos uma terceira linha que é a historicista, ela tem como pano de fundo verdadeiramente a história. E a quarta linha que nós estudaremos é a linha futurista, que olha para o Apocalipse e percebe que do capítulo 4 até o último capítulo 22 são eventos que ainda vão acontecer, são eventos que estão no futuro e eles interpretam o Apocalipse de forma literal. Então, estão presentes aqui as 4 linhas e quero te dar mais uma informação importante. Provavelmente, se você não ouviu esses nomes até esse momento, é bem provável que você já tenha ouvido outras expressões tais como pós-milenismo, amilenismo ou pré-milenismo.
Essas quatro correntes de interpretação, por elas terem um padrão, né, de interpretação, elas recebem também esse nome que eu acabei de dizer. Por exemplo, o preterismo, ele é pós-milenismo ou pós-milenista. O idealista, ele é amilenista. Quando você encontra com uma pessoa que se diz amilenista ou que tem uma crença no amilenismo, ela interpreta o Apocalipse de forma idealista ou através de símbolos, simbologia. As outras duas últimas linhas, historicistas ou futuristas, eles são pré-milenistas. Então, preterista é pós-milenista, o idealista é amilenista e o historicista e o futurista, as duas correntes de interpretação, são pré-milenista. Mas o que quer dizer isso? Pós-a e pré-milenista ou pré-milênio. Vamos entender isso a partir de um conjunto de versículos do livro de Apocalipse, no capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1. Eu vou ler para nós. Capítulo 20, versículo 1. Apenas nesse lugar dos 66 livros da Bíblia encontra-se essa expressão 1000 anos ou milênio. E está escrito assim, e ela vai aparecer algumas vezes. Está escrito no versículo 1 de Apocalipse 20. E vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver, até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Versículo 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de noite para o todo sempre. Nós vimos então nesse conjunto de versículos de Apocalipse 10 a citação sobre esse milênio ou sobre esses 1000 anos. E quando nós olhamos as escolas de interpretação, os métodos de interpretação, a gente vai perceber que existem então diferenças de entendimento nessas 4 linhas, tá bom? Para isso nós vamos começar aqui com o método preterista, que é o preterismo. E só para que você possa, se quiser anotar, o meu nome é Aldo Rodrigues, eu sou professor aqui no seminário dessa matéria em específico, escatologia, já ministro aqui no Seminário Teológico Carisma desde 2015, além de outras matérias. Fui aluno em 2013 e 2014 e Deus me concedeu vir para cá e também poder passar aquilo que o Espírito Santo tem me ensinado e que eu sei que tem muito mais ainda para eu aprender. Se você ainda não faz parte do Seminário Teológico Carisma, não perca tempo. Inscreva-se, venha para cá também, venha estudar conosco, ok? Então vamos lá, o primeiro método é o preterista ou preterismo. Como eu já disse,
ele considera o contexto histórico na interpretação, ele não anula a história. Muito do simbolismo presente no livro está relacionado aos acontecimentos contemporâneos da época em que foi escrito. Provavelmente, o livro de Apocalipse foi escrito no ano 95 depois de Cristo. E o método preterista olha para o contexto histórico da época e olha para o livro de Apocalipse e eles vão entender que tudo que está presente nesse livro já aconteceu, tudo está no passado. E aí eu acabei de ler para nós Apocalipse 20, versículo 1, onde fala do milênio, onde nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Nós precisaremos fazer essa pergunta para essa escola de interpretação a respeito da prisão de Satanás, também presente no texto, e esse método vai responder para nós da forma que eu mostrarei a seguir. Veja só, a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo e os eventos do período da igreja primitiva são usados então para explicar o que ocorreu com o livro de Apocalipse. No ano 70 depois de Cristo, a invasão que aconteceu pelo general romano de nome Tito, aonde o templo foi destruído e sobrou dele aquilo que nós conhecemos hoje só como o Muro das Lamentações. E esse episódio para a escola de interpretação preterista é a grande tribulação, ao qual no nosso meio nós falamos tanto, né? Nós falamos que será alguns dizem, né, que será um período de 7 anos, mas a escola preterista de interpretação do Apocalipse entende que essa grande tribulação já ocorreu. Ela também vai colocar elementos na interpretação do Apocalipse, como o Império Romano, como a cidade de Roma, e a gente pode ver isso aqui um pouquinho mais adiante também. Olha, em sua maioria, os preteristas identificam a besta, ou identificaram, né? Porque já ficou no passado. Identificaram a besta como sendo o Império Romano. Besta esta que aparece no livro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, e também em Apocalipse, capítulo 13 e capítulo 17. Você pode dar uma leitura nesses 4 capítulos, Daniel 2 e 7, e Apocalipse 13 e 17, e você vai ver a menção dessa besta. E o que ocorre é que eles, então, associam a besta ao Império Romano. O falso profeta, citado também em Apocalipse 13, para eles seriam os sacerdotes que instituíam o culto ao imperador. Naquele momento da igreja primitiva, isso durou muito tempo, né? Foi até o ano de 313 depois de Cristo, porque foi especificamente nesse ano que o imperador Constantino resolveu colocar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, mas até o ano de 313 os cristãos eram perseguidos porque havia a adoração ao imperador, algo que os sacerdotes, né, judaicos induziam o povo também a fazer, e os cristãos eram perseguidos por isso, porque eles não aceitavam, né, dobrar os seus joelhos diante do imperador, confessando que eles eram deuses. Então, por causa dessa perseguição, eles estão entendendo que o falso profeta eram esses sacerdotes da época. Quando nós lemos o livro de Apocalipse e vemos a citação da grande meretriz, eles vão entender que a grande meretriz era a cidade de Roma, com todas as suas orgias, com todos os seus cultos a deuses falsos. Ou a própria Jerusalém apóstata, que ficou apóstata depois da perda de um grande líder, que foi Tiago, meio-irmão de Jesus, esse que deixou uma epístola escrita para nós, era um líder entre os judeus, um líder entre aqueles judaizantes que estavam se convertendo ao cristianismo. Então, quando depois do falecimento dele e de outros homens importantes ali no início da igreja primitiva do cristianismo, essa Jerusalém apóstata, né, e a Roma, a cidade de Roma, capital da Itália, eram para eles considerados como a grande meretriz.
Perceba que o método de interpretação deles, então, passa por analisarem tudo de forma a mostrar que isso tudo já ficou no passado. Evidentemente que eventos tais como a Nova Jerusalém, presente em Apocalipse 21, o estado eterno, a ressurreição dos mortos do grande trono branco de Apocalipse capítulo 20, versículo 11, é algo que a maioria dos preteristas creem que ainda é um evento escatológico. Mas, até o capítulo 20, eles creem que tudo isso já aconteceu. Eu coloco agora para nós um slide que mostra que existe um grupo de preteristas que são radicais. Outro dia mesmo estava assistindo uma entrevista com um deles e a gente detecta que trata-se de uma heresia, porque eles pregam que eles acreditam que tudo foi cumprido no ano 70 depois de Cristo, na destruição de Jerusalém e depois na queda do Império Romano. Eles chegam até a dizer que Jesus já voltou. O preterismo radical é algo que nós cristãos precisamos correr desse ensinamento, porque quem nega que Jesus Cristo não voltará está negando a própria Bíblia, né? Presente isso no Evangelho de Mateus, presente em Zacarias 40, permeando toda a Bíblia, que a volta de Cristo todo olho o verá, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. O preterismo radical ou hiperpreterismo, nós precisamos fugir. Agora, o preterismo moderado, que é esse que eu estou ensinando até agora, acredita sim nessa segunda vinda, como eu disse, na ressurreição dos mortos, no julgamento final, na nossa estadia eterna na Nova Jerusalém. Esses são eventos que eles creem como futuro. Agora, o texto que eu li para nós de Apocalipse 20 fala desses 1000 anos, fala desse milênio. E todo preterista é pós-milenista. O que quer dizer isso pós-milenista ou pré-milenista? Esses prefixos têm a ver com a volta de Cristo. Então, se eles são pós-milenistas, esses eventos têm a ver com o milênio. Então, quando eles dizem que eles têm a ver com a volta de Cristo em relação ao milênio, corrige aí. Esses prefixos pós, a e pré, que nós veremos em cada escola de interpretação, eles têm a ver com o milênio e a volta de Cristo. Um pós-milenista, que é uma escola de interpretação que vem dos preteristas, eles vão dizer que Jesus volta depois do milênio. Por isso eles são pós-milenistas. Jesus volta depois do milênio. O milênio vai ocorrer e depois que o milênio ocorrer, a volta de Jesus Cristo acontecerá. Isso está escrito aqui também no slide, eu vou ler agora. Eles defendem que a volta de Cristo ocorrerá após o milênio. Por isso, o prefixo antes do milênio, pós-milenistas. Alguns acreditam, vamos entender esse período de 1000 anos na interpretação da escola preterista. Tem um grupo, alguns acreditam, que se trata dos últimos 1000 anos antes da volta de Cristo. Se nós estamos em 2021, nós podemos afirmar que Cristo já subiu aos céus, ressuscitou e subiu aos céus há quase 2000 anos. E se nós estamos falando de 1000 anos, eles acreditam que se trata dos últimos 1000 anos antes da volta de Cristo. Vamos explicar isso aqui, mas eu termino a frase, enquanto outros defendem que o milênio é o período que compreende desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Trabalhando com o primeiro entendimento deles aqui a respeito da volta de Cristo e o milênio. Eles creem que haverá uma pregação maciça do Evangelho, aonde esse Evangelho será pregado e vai transformar toda a sociedade nas áreas econômicas, sociais, políticas
e culturais, além da espiritual, claro, pela pregação do Evangelho. Bom, nós não sabemos quando é que isso começou, mas se isso já está em curso, quando esse período completar 1000 anos, aonde a Terra vai experimentar momentos de paz, momentos de prosperidade, momentos de bênção, Jesus Cristo voltará. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que foi em 1500 que começou esse momento? Se foi em 1500 e o planeta Terra, a sociedade, está experimentando benfeitorias, melhorias, bênção por causa disso, Jesus Cristo voltaria 1000 anos depois, então Jesus Cristo voltaria em 2500. Bom, completaria-se então esses 1000 anos. Se nós imaginarmos talvez que isso ainda não teve um início, ele precisará iniciar-se e cumprir um tempo literal de 1000 anos para que Jesus volte. Por isso que eles são pós-milenista. Essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação no meio dos preteristas é essa que eu já li. É o período que compreende desde a primeira até a segunda vinda de Cristo, ou seja, esse período já tem 2000 anos, desde a ressurreição de Cristo até os dias de hoje, e nós fazemos essa pergunta para os preteristas. Mas já tem 2000 anos, e o texto de Apocalipse fala de 1000 anos. Bom, aí eles vão interpretar o Apocalipse como um livro de símbolos, que não existe uma data, um tempo literal correto. Essa expressão milênio ou 1000 anos fala de um tempo e ele é da própria vontade de Deus pela sua soberania. Esse tempo já tem 2000 anos, pode durar 3000 anos, pode durar 4000 anos. São dois tipos de interpretações preteristas a respeito do milênio que eu li no texto inicial. Mas eu pergunto para os preteristas, mas o texto não diz que durante esse tempo Satanás estará preso? Eles vão responder que sim, que as ações de Satanás em relação ao crescimento do cristianismo, em relação da pregação do evangelho, em relação à presença do reino de Deus aqui na terra, Satanás não pode fazer nada. Utilizam alguns versículos, dentre eles, aquele que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, aquilo que a igreja ligar no céu será ligado na terra, o que se ligar na terra será ligado nos céus. Então, essa ação de Satanás, ela é bloqueada pela presença da igreja por meio do Espírito Santo. Esse é o tipo de pensamento da escola de interpretação do método preterista. É só lembrar da palavra passado. Tudo já se cumpriu, exceto eventos como o Grande Trono Branco, a Nova Jerusalém, o Estado Eterno. E as respostas para a Grande Tribulação, que alguns pensam que ainda vão acontecer, os preteristas dizem que foi no ano 70, com a queda de Jerusalém. E a prisão de Satanás eu acabei de explicar, e é assim que eles trazem essa interpretação do Apocalipse para nós. E para, aqui eu já falei, uma transformação mundial, e para embasarmos aqui com personagens, cristãos importantes no nosso meio, que criam no pós-milenismo, interpretavam o Apocalipse de forma preterista, entre eles John Knox, Joe Owen, Jonathan Edwards e John Wesley. Foram preteristas. E é interessante, dois desses personagens aqui, Jonathan Edwards e John Wesley, que foram avivalistas do século XVIII, os grandes despertamentos na América e na Inglaterra, onde principalmente John Wesley pregava 3 sermões por dia e muitas pessoas vinham para Jesus. Agora imagine esses homens naquele momento, olhando para aquela multiplicação do cristianismo, olhando para as inúmeras conversões, eles poderiam ter pensado em suas épocas, Haverá uma grande transformação agora pelo número de cristãos que estão surgindo, socialmente falando, economicamente falando, em todos esses aspectos. Então era lícito eles pensarem que aquele era o milênio prometido pela palavra de Deus em Apocalipse 20. Ele estava acontecendo já com muita prosperidade, com muitas bênçãos. Eles entendiam que isso aconteceria pelo número de cristãos
que se convertiam pelas suas pregações, ok? Essa foi a escola preterista, o preterismo, que interpreta o Apocalipse como profecias que já se cumpriram, ficaram no passado. A segunda escola de interpretação, ou método de interpretação, é o idealismo. O idealismo, resumidamente, interpreta o Apocalipse de forma simbólica. Reflete a luta entre o bem e o mal. É um livro que nós tomamos posse ao lermos, entendemos que no fim sempre há vitória para aqueles que estão em Cristo. É numa ótica espiritual, para nós suportarmos as aflições que nós vivemos aqui na Terra. É olhar para esse livro e entender que o bem sempre triunfará. Verdades ou ideais espirituais, ou seja, nada irá ocorrer realmente de forma literal ou histórica, mas completamente de maneira espiritual. Bom, os idealistas, todos eles são amilenistas. Esses termos são mais comuns entre nós. Se todo preterista é pós-milenista, todo idealista é amilenista. E esse prefixo a, ele pode estar indicando sem ou não. Então nós diríamos não milênio ou sem milênio. Literalmente significa isso. Porém, eles não creem no milênio literal, como eu acabei de ensinar a escola de interpretação preterista, que crê que haverá um tempo de 1000 anos para Jesus voltar, ou mesmo que esse tempo extrapole os 1000 anos, mas haverá cronologicamente um tempo a fim de que Jesus volte depois dele. Agora, o idealismo ou os amilenistas, eles não creem então nesse milênio literal, mas eles creem no milênio, mas creem no milênio espiritual, que começou na ressurreição de Cristo. E ele vai se encerrar quando Cristo voltar, mas ele então é um milênio que os cristãos vivem já aqui na Terra, a partir do novo nascimento, a partir da conversão. Então, nós já tomamos posse dessa prosperidade, dessa paz, dessa bênção que é prometida, né, no milênio, lendo o livro de Zacarias, de Sofonias, de Isaías, para ter esse entendimento que é um período de bênçãos. Nós já temos essas bênçãos pelo selo do Espírito Santo. Por exemplo, nós conseguimos lidar melhor com situações adversas, porque nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Nós entendemos que essa peleja não é nossa, mas é do Senhor dos Exércitos, porque nós entendemos que o bem sempre triunfará. É um pensamento do idealismo, é um pensamento simbólico de uma eterna guerra, de uma luta entre o bem e o mal. Por isso que o milênio, ele se apresenta em um aspecto espiritual. Eles entendem que esse capítulo 20 do Apocalipse, que descreve o milênio, se refere a esse período, então, entre a ressurreição e a segunda vinda de Cristo. Entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. Não é literal, portanto, não importa se já se passaram mais de 1000 anos. E aqui eu continuo ensinando sobre o idealismo, trabalhando com esse amilenismo. Ou seja, os 1000 anos são simbólicos e não estão relacionados a um período de paz e prosperidade externa. Aliás, isso vai contra o neopentecostalismo, que prega bênçãos, prosperidades, né? Resultados positivos externos. Quando eu digo isso, são as riquezas, os bens materiais, ou mesmo o renome, são essas coisas externas. Então eles não relacionam isso, esse período de paz e prosperidade na Terra, a essas conquistas, mas ao caráter espiritual do reino de Cristo. Quando em Gálatas 4,19 o apóstolo Paulo diz que pela segunda vez ele sente dores, né, como uma mulher sente no momento do parto, esperando Cristo ser formado em nós.
nós podemos usar esse versículo para dizer que o idealismo, essa corrente de interpretação do Apocalipse, eles entendem que a prosperidade, o momento de bênçãos, o período de paz, é quando Cristo é formado em nós. O milênio é um reino espiritual que acontece com a igreja na terra, com uma igreja triunfante em todos os aspectos espirituais. Então, se a primeira escola que eu ensinei, que foi o preterismo, ela crê na volta de Cristo pós-milênio, essa linha, o idealismo, essa corrente de interpretação, ela não crê no milênio literal. Então ela crê que enquanto Jesus não voltar, nós estamos vivendo essas dádivas, estamos tomando posse de tudo aquilo que o reino pode trazer para nós como bênçãos espirituais. E quando Jesus voltar, encerra-se esse período, e aí nós entraremos, da mesma forma que os preteristas, os idealistas também acreditam na volta de Cristo, no grande trono branco de Apocalipse 20, na Nova Jerusalém, no estado eterno. Vamos fazer uma pergunta para o idealista sobre a grande tribulação. Eles até creem que antes da volta de Cristo, não se sabe quanto tempo, se um mês, se um ano, haverá uma grande tribulação como nunca houve na Terra. Mas eles creem que o cristão, assim que ele nasce de novo, assim que ele é selado pelo Espírito Santo, isso desde os primeiros cristãos da igreja primitiva, eles vivem essa tribulação aqui na terra por servirem a Deus. Usam textos como já estamos crucificados em Cristo, é necessário que ele cresça e nós nos diminuímos. Então, essa situação que o cristão vive aqui na terra, que é perseguido conforme as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, que vai dizer, quando vos injuriarem e vos perseguirem, ali no versículo 10, tenha bom ânimo, né? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Haverá, assim como Jesus disse em Mateus 10, 34, não vos enganeis, não vim trazer paz à terra, mas espada. Então entende-se que o cristão, sim, ele passa por essas situações, até por ter o selo do Espírito Santo, o seu testemunho e as demais situações, por ser filhos de Deus, né, que trazem. Então eles entendem que essa tribulação já acontece. Quanto à prisão de Satanás, assim como os preteristas, eles pensam de forma parecida, que Satanás não tem ele não consegue chegar em todos os aspectos porque Cristo venceu na cruz. E agora a igreja, de fato, triunfa sobre ele. Eu coloquei até um texto aqui sobre isso. Ó. No amilenismo, o fato de Satanás estar amarrado não significa que ele está totalmente sem ação no mundo. Ele ainda tem uma certa ação, conforme está escrito nas epístolas de Pedro, que o nosso inimigo está ao redor, buscando tragar quem possa. Ele não está totalmente sem ação. Não foi preso totalmente, mas essa prisão de Satanás acontece para que o evangelho possa chegar até os confins da terra. Ele está limitado e incapacitado de barrar o avanço da pregação do evangelho na terra. Então, o método idealista, o idealismo, ele trabalha com uma simbologia do Apocalipse, não colocando literalidade e nem cronologia. Ele vai entender que tudo isso está acontecendo no âmbito espiritual, que é um livro que nos traz uma força muito grande, uma coragem muito grande para enfrentarmos as batalhas do dia a dia, porque tribulações nas nossas vidas acontecem desde o dia em que nós nascemos de novo. Eu estou aqui ensinando o método de interpretação idealista e por isso eles são amilenistas. Sem milênio, ou não milênio, literal ou cronológico, mas sim um período que começou pós-ressurreição de Cristo, vai se encerrar com a segunda vinda de Cristo, é um período, um tempo de milênio espiritual, onde nós recebemos prosperidade, bênçãos, paz e tudo mais, por sermos filhos do Deus Altíssimo. Assim como eu citei para nós,
alguns cristãos importantes de todos os tempos. Eu vou citar alguns aqui que também creem nessa corrente de interpretação, nessa escola de interpretação, o idealismo. E são também amilenistas, né? Dois muito conhecidos aqui, os primeiros deles, Agostinho, do quarto e quinto século, Martinho Lutero, Abraham Kuyper, Hermann Bavinck, dá um destaque aqui um pouquinho mais à frente, ó, Anthony Hoekman, que é contemporâneo nosso, William Hendrickson, e dos brasileiros aí, um que é, confesso, dito, né? Você pode abrir qualquer material dele que você vai ver ele dizendo isso, é o presbiteriano Augusto Nicodemos. Ele também é um amilenista, porque tem a corrente de interpretação do Apocalipse, o método do idealismo. Então, eu citei Martinho Lutero aqui e lembro daquele primeiro slide que eu mostrei para vocês, com aquela interrogação, né? Nós precisamos respeitar as correntes de interpretação. Você veja que nós encontramos Jonathan Edwards e John Wesley como preteristas, e agora estamos vendo aqui Agostinho, Martinho Lutero e Anthony Hoekman como idealismo. Então nós precisamos respeitar porque são pessoas, né, que de fato estudam a Bíblia, assim como eu quero acreditar que você também faz a mesma coisa. Uma preocupação de Martinho Lutero, interessante isso, né? Martinho Lutero, logo depois da Reforma, ele tinha uma preocupação sobre a livre interpretação. A pessoa pegar o texto bíblico e agora interpretar conforme a sua vontade. Isso é algo muito perigoso. A gente vê, às vezes, pessoas pregando ou ensinando e saindo do texto bíblico. E aí você percebe que eu já ensinei, estou ensinando a segunda escola de interpretação, ainda tem mais duas, e nós vemos pessoas aqui que dedicaram seu tempo ao estudo da Bíblia, que divergem nos seus pensamentos e que nem por isso nós podemos desrespeitar qualquer um deles e nem qualquer irmão do nosso convívio em qualquer lugar ou em qualquer tempo. Agora, eu usei uma frase de Martinho Lutero e quero usar uma de Calvino, que dizia que o cão vira-lata defendia o seu dono quando ele era atacado. Eu seria um covarde se visse a palavra de Deus ser atacado e não fizesse nada. Por isso que quando eu apresentei para nós o hiperpreterismo, né, ou preterismo radical, eu já combati, porque eles vão dizer que Jesus já voltou, e aí nós sabemos que isso é heresia. Heresia nós precisamos combater. Com isso, nós entramos aqui agora no terceiro método de interpretação, a terceira escola de interpretação, que é a escola historicista. Vamos lá. No historicismo, ou os historicistas, as profecias do livro de Apocalipse e outras profecias bíblicas são interpretadas como se fossem se cumprindo ao longo da história, de forma literal e cronológica. Claro que nós estamos estudando os métodos de interpretação do livro de Apocalipse, mas dos 66 livros da Bíblia, nós não encontramos escatologia em apenas 2 dele, pelo menos particularmente, eu ainda não achei em Filemon e nem na terceira epístola de João. Por isso que eu coloquei essa frase aqui dessa maneira, né? As profecias do livro de Apocalipse e outras profecias bíblicas, né? Não só Daniel, porque a Bíblia ela é toda repleta de escatologia, são interpretadas como se fossem se cumprindo ao longo da história. Por exemplo, para nós pegarmos um evento escatológico ao qual os historicistas creem, que é a Batalha do Armagedon, nós conseguimos ver alguns textos em Zacarias, a partir do capítulo 8, que fala também dessa situação da Batalha do Armagedon. Também em Isaías, capítulo 65 e 66, também vemos menção da Batalha do Armagedon. Aliás, os historicistas e a próxima corrente de interpretação, que são os futuristas, eles entendem mesmo de forma
cronológica os acontecimentos. Lendo um pouquinho mais aqui, muitas profecias já se cumpriram, outras estão em pleno cumprimento e também há aquelas que ainda se cumprirão. Então, os historicistas, eles pegam o livro de Apocalipse, interpretam como se essas profecias fossem se cumprindo ao longo da história. Até o século XIX, podemos dizer que a interpretação historicista era a predominante dentro do protestantismo. Ela foi superada hoje em número de adeptos pela próxima, que vai ser o quarto método de interpretação, que é a futurista. Mas até o século XIX, podemos dizer que a interpretação historicista era predominantemente dentro do protestantismo. Ela foi superada, então, pela interpretação futurista, que são os dispensacionalistas, que eu coloquei aqui, sendo superada em números quando surgiu o dispensacionalismo. Mas ainda falando da corrente de interpretação historicista, que até o século XIX, como eu disse, é a que tinha mais adeptos. Todo historicista e todo futurista são pré-milenistas. Vamos lembrar que os preteristas são pós-milenistas. Cristo volta depois do milênio. Os amilenistas é um milênio simbólico, é um milênio espiritual, então é sem milênio literal. Agora, em relação a Jesus e ao milênio, o pré-milenismo afirma que Jesus volta a essa terra e quando ele voltar, inaugura-se esse tempo chamado milênio ou de 1000 anos, aonde Jesus reinará a partir de Jerusalém todo o planeta, juntamente com a igreja, juntamente com os judeus e os remanescentes. Então, dizer que o historicista é pré-milenista é dizer que Jesus volta antes do milênio. Jesus volta, na verdade, para inaugurar o milênio. E segundo essa escola de interpretação, e também a próxima futurista, o milênio é lógico, ele é diferente da Nova Jerusalém. Haverá esses 1000 anos, onde ao final dele Satanás é solto, haverá uma última batalha, que é a batalha de Gog e Magog, aonde Satanás agora é lançado no lago de fogo e enxofre, e aí vem o grande trono branco para depois ter a Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém é que é o estado eterno. Então existe o milênio onde a igreja reinará com Cristo, segundo a escola de interpretação historicista e a próxima futurista. Dentro do milênio a igreja reina com Cristo. Agora na Nova Jerusalém não há essa necessidade de cumprimento da profecia de que a igreja reinaria com Cristo, porque lá é um Pai sobre todos, não haverá mais nações. Lendo aqui o último parágrafo, a igreja estará na terra durante esse período de tribulação intensa e ao final desse período, então, ocorrerá a vinda de Jesus. Deixa eu pontuar que são vários eventos. O historicista crê numa grande tribulação antes da volta de Cristo, uma grande tribulação de 7 anos. Lembra a primeira escola que nós estudamos, os preteristas? A grande tribulação foi a queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Para o idealismo, a tribulação é aquilo que o cristão experimenta e haverá sim uma grande tribulação antes da volta de Cristo. Agora, o historicista crê nesse evento de grande tribulação de 7 anos, com todos os seus personagens, todos os seus eventos, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, as 2 testemunhas, os 144.000 selados, a besta, o falso profeta, o anticristo, batalha do Armagedon. Tudo isso, o historicista, ele crê que acontecerá, assim também como o futurista dentro de um período de 7 anos. Mas o historicista crê que a igreja passará por essa grande tribulação. Então, quando nós percebemos essa escola já nos primeiros séculos, e foi aquela que tinha mais adeptos até
até o século XIX, o pensamento é: a igreja passa pela grande tribulação e aí Cristo volta, inaugura o milênio para a igreja reinar com ele durante 1000 anos e depois é que vem a nova Jerusalém. Então essa é uma característica do historicista. Quando eu entrar na última escola de interpretação, que é o futurista, você vai perceber que o futurista, ele ensina que a igreja é arrebatada antes dessa grande tribulação. Algumas pessoas chamam isso de arrebatamento secreto. Esse nome secreto não tem na Bíblia. Eu prefiro mesmo falar de um arrebatamento antes da grande tribulação, e tem alguns futuristas, que é a próxima escola, que creem que a igreja pode ser arrebatada na metade da grande tribulação, ou seja, depois de 3 anos e meio do início da grande tribulação. Uma das situações, então, que diferencia o historicista do dispensacionalista, futurista, uma delas é esse momento em que a igreja passará ou não pela grande tribulação. O historicista crê que passará. O futurista crê que ela não passará ou que ela verá apenas os 3 primeiros anos e meio. Mas, lembrando, eu volto aqui para nós, que no historicismo as profecias do livro de Apocalipse são interpretadas como se fossem cumprimento ao longo da história. Essa é uma característica forte dos historicistas. Então, vendo o próximo slide, nós precisamos entender aqui, na segunda vinda de Cristo, ele reinará durante 1000 anos literais na Terra, cujo período será de grande bênção, paz e prosperidade. Perceba que, assim como no idealismo, eu escolhi essas palavras aqui, grande bênção, paz e prosperidade, para grifar com uma cor diferente, o vermelho. No idealismo, você percebe que não haverá bênção, paz e prosperidade no aspecto material, porque primeiro ele tem que acontecer espiritualmente. E quando ele acontece espiritualmente, o cristão experimenta bênção, paz e prosperidade em todos os aspectos, mesmo quando ele vive aflições. Ok? Agora, quando nós olhamos para o historicista, ele entende que essa grande bênção, essa paz, essa prosperidade em todos os níveis, seja ele espiritual ou natural, vai acontecer no milênio, quando Cristo estiver reinando nesse planeta através de Jerusalém ou por meio de Jerusalém. O pré-milenismo histórico vem sendo ensinado provavelmente desde o 1º século depois de Cristo. Porém, as primeiras evidências desse ensino datam do 2º século, com Justino Marte e Irineu. Veja que no amilenismo, no idealismo, a gente já encontra alguém ali do 4º século, que é Agostinho. Aqui, até em tempos mais remotos, né? Justino Marte e Irineu. Grandes nomes da igreja adotaram o pré-milenismo histórico. Charles Spurgeon, George Eldon Ladd, contemporâneo, tá? Millard J. Erickson, também contemporâneo, dentre outros. Então veja, Spurgeon também participou de alguns despertamentos pós-Jonathan Edwards, pós-John Wesley, e pensava de uma forma diferente. Apesar dele não ter vivido na mesma época desses grandes homens, ele bebia de uma outra fonte, de uma outra escola de interpretação, que é a historicista. Então, recapitulando, nós já aprendemos aqui que o método de interpretação preterista avalia que o livro de Apocalipse, tirando os 2 últimos capítulos, tudo já aconteceu, ficou no passado, e eles creem que Jesus voltará depois do milênio, por isso eles são pós-milenistas. A escola do idealismo crê que é um livro de simbologias, o bem sempre vencendo o mal para nos fortalecer, e crê no milênio espiritual e não no milênio cronológico ou literal. A linha historicista é pré-milenista. Jesus volta e inaugura o milênio e já interpreta o Apocalipse de uma forma mais próxima do literal, entendendo que aqueles eventos da última semana de Daniel
presente no livro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, são eventos que ainda vão acontecer. A última linha de estudo nossa, a última corrente de interpretação escola, é a futurista e é a que tem mais adeptos nos dias de hoje. Falar do futurista é falar dos dispensacionalistas. Nós podemos dizer que existe o pré-milenista histórico, existe o pré-milenista dispensacionalista, que trabalha com dispensações, né? Que Deus sempre dá uma dispensação para o homem pós um juízo. Por exemplo, o juízo do dilúvio, no episódio de Noé, fecha uma dispensação, inaugura-se outra que chegará até a humanidade através de Abraão, em Gênesis 12. E ali, só para ilustrar, é a dispensação patriarcal. E aí são juízos de Deus, e Deus encerra com juízos, inaugura dispensações, e segundo eles, nós estamos hoje naquilo que se chama dispensação da graça, que inaugurou logo na ressurreição de Cristo. E a próxima dispensação é a dispensação milenial, que é a respeito do milênio, de Cristo reinando na Terra. Então, dispensacionalismo é dizer que Deus é um mordomo e que Deus ele aproxima-se, Deus é imanente, né? A imanência de Deus, ele aproxima-se da sua criação porque sabe que a sua criação precisa dele para se sustentar. E aí Deus dá dispensações, finaliza as dispensações com juízo, para assim Deus começar outra. Então, nós estamos, segundo eles, na dispensação da graça, viveremos a dispensação milenial e depois a última delas na Nova Jerusalém, que é a dispensação eterna, do estado eterno. Então, quase tudo, segundo o futurista, presente no Apocalipse e em outras passagens escatológicas da Bíblia, se referem ao futuro. Do capítulo 4 de Apocalipse até o 22, eles trabalham com uma cronologia. A igreja sendo arrebatada, entrando nos céus, e depois começam 3 anos e meio de falsa paz, aonde o mundo terá um líder mundial que trará uma falsa paz para o planeta, e depois de 3 anos e meio ele se virará contra Israel. Enquanto isso, está acontecendo uma grande tribulação na Terra, com sinais e fenômenos enviados por Deus. Mas quando essa tribulação estiver acontecendo, segundo os dispensacionalistas, segundo a interpretação futurista, a igreja estará nos céus e ela receberá galardões segundo as suas obras boas, participará das bodas do Cordeiro e ela voltará com Jesus no final da grande tribulação para a batalha do Armagedon e em seguida começar o milênio para que ela reine com Cristo. Claro que essa volta da igreja, segundo essa interpretação de Apocalipse 19, junto com Jesus, a igreja não será vista pelos seres humanos. Todo olho verá o nosso Senhor Jesus Cristo, que lhe colocará a planta dos teus pés no Monte das Oliveiras, segundo o livro de Zacarias. São aqueles que veem o livro por um prisma futurista e literal. Seguindo aqui, próximo slide para nós, pré-milenismo dispensacionalista. Então, todo futurista é dispensacionalista e é pré-milenista. Divide a volta de Cristo em 2 fases, sendo uma para a igreja e outra visível a todos após um período de 7 anos de grande tribulação. Vamos explicar isso aqui. O texto base é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Você pode fazer a leitura do versículo 14 até o 18. 1 Tessalonicenses 4, aonde a igreja encontrar-se-á com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Eu vou pegar o texto para ler para nós, para trazer contexto, tá? Agora entenda, eu já ouvi algumas pessoas criticarem esse arrebatamento antes da grande tribulação, falando que Jesus voltará por 2 vezes. Mas o entendimento dos futuristas, e nós aqui precisamos colocar isso porque é dessa forma que eles pensam,
eles vão afirmar que Jesus vem somente até os ares. Ele não coloca a planta dos teus pés no Monte das Oliveiras. Não é esse o momento em que todo olho o verá. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, quando eles dividem a volta de Cristo em duas fases, a primeira fase é essa vinda de Cristo em um evento espiritual, não visível para os seres humanos, os naturais aqui na Terra, nem os carnais, somente para aqueles que nasceram de novo. Não é um evento para aqueles que estão dentro da igreja, é um evento para aqueles que estão dentro de Cristo. É necessário estar dentro da igreja? Sem dúvida alguma, mas você tem que estar primeiramente em Cristo para entender o tamanho do papel da igreja aqui na Terra. Mas então, essa igreja subirá a um evento espiritual, onde ninguém verá, somente a igreja de Cristo encontrará com ele nos ares. A outra fase é a volta de Cristo realmente colocando a planta dos seus pés no Monte das Oliveiras. Então divide a volta de Cristo nessas duas fases, sendo uma para a igreja e outra visível a todos, após um período de 7 anos de grande tribulação, ou seja, Jesus volta depois da grande tribulação para inaugurar o milênio. Ele vai estabelecer o reino milenar e literal de Cristo na Terra. Outras informações. A grande tribulação na Terra é uma interpretação das 70 semanas de Daniel. Quando nós lemos Daniel, capítulo 9, versículo 24, Daniel vai falar que existe uma profecia de 70 semanas para o povo de Daniel e a sua santa cidade. A profecia é para os judeus e a profecia é para Jerusalém. E fala-se dessas 70 semanas, aonde os futuristas entendem que 69 das 70 semanas proféticas se cumpriram. Você pode colocar esse período de 69 semanas transformando em anos, o que vai dar 483 anos, que iniciou-se na ordem do rei Artaxerxes, para que Zorobabel voltasse para Jerusalém para reconstruir o templo, até o momento em que Jesus é batizado no Rio Jordão e o papel do Messias aparece. Esse tempo de história dá 483 anos e ficam faltando 7 anos, que é a última semana de Daniel. Os futuristas entendem que a grande tribulação é a última semana, os últimos 7 anos, para cumprir-se sobre os judeus e sobre a sua santa cidade. Por isso os futuristas defendem tanto as profecias em relação a Israel. Nós podemos dizer que para os futuristas Israel é escatológico. Essa linha apareceu no século XIX. Lembra que eu disse que os historicistas eram os que tinham mais adeptos? Mas quando essa linha entrou, ela se tornou hoje naquela que tem mais adeptos, e ela surgiu no século XIX, e atente-se para isso. Enquanto os judeus não tinham pátria, eles desenvolveram essa escola de interpretação e, pasmem, dizendo que os judeus teriam uma terra e que eles seriam cercados por todas as nações, e estando na sua terra de origem, que é a Palestina, que é Israel, onde eles estão desde 1948, pós-Segunda Guerra Mundial, pelo Tratado da ONU, mas a escola, quando foi desenvolvida, Israel estava dispersa por todo o mundo. Eles não tinham uma pátria. Em Isaías, capítulo 65, versículo 8, diz que essa nação ia se fazer em um só dia, como aconteceu no Tratado da ONU pós-Segunda Guerra Mundial.
Os israelitas voltaram a ter uma pátria, voltaram a ter uma terra, anos depois dessa profecia. Veja que interessante. Então, nós podemos dizer que eles colocam Israel no plano escatológico. Bom, na época do presidente Donald Trump, ele tirou a capital de Tel Aviv e mandou para Jerusalém. Segundo eles, é uma movimentação escatológica. Então, eles olham muito para Israel porque entendem que ali existe escatologia. Após os 7 anos de tribulação, haverá a Batalha do Armagedon e até os últimos eventos, que é a Nova Jerusalém. As nações serão julgadas e as que tiverem apoiado Israel participarão do milênio, que será também um reino literal de 1000 anos de Cristo na terra. Os que se voltaram contra Israel serão destruídos e aguardarão o último julgamento, que é o grande trono branco de Apocalipse 20:11, para a condenação eterna. Dessa forma, nós vimos aqui, de forma rápida, as 4 escolas de interpretação, os 4 métodos, e se você despertou para saber um pouco mais, como eu te disse, matricule-se no Carisma para nós aprendermos juntos mais e mais. Para fechar, tem 3 termos que nós falamos também em escatologia que tem a ver com isso: pré-tribulacionismo, midi-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. O que é isso? Pré-tribulacionismo é dizer que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, por causa do prefixo pré, antes da grande tribulação. Midi-tribulacionista é dizer que ela será arrebatada no meio, ou seja, 3 anos e meio. E pós-tribulacionista é dizer que ela passará pela grande tribulação e só assim será arrebatada. Deus te abençoe e que esse estudo possa ter edificado a sua vida. Continue conosco aí na Conferência do Espírito Santo de 2021. Deus te abençoe poderosamente.